Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, cheio da graça de Deus, completo, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, graças a Jesus, mais um dia nós estamos na presença do nosso Deus, mais um dia nós vamos ouvir a palavra, o Senhor soprou do fôlego da vida sobre nós e nós nos alegramos em nome de Jesus. Irmãos, presta atenção aqui comigo, olha só, a palavra de Deus é fiel sempre e vai nos dar direção. Vamos ler hoje em João 6, versículo 38, depois João 15, 7, 8 e 9, e 2 Timóteo 2, 4 e 5, e Hebreus 12, 2. Hebreus, tá? Hebreus. Pois eu desci do céu, Jesus falando, tá? João aqui. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É esta a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todos aqueles que vir o Filho do Homem e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar, fazer a vontade, agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual pela causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. O que eu quero que... Vamos entender a palavra de Deus aqui? Olha como Deus é fiel nas nossas vidas. Irmão, o que eu preciso escolher? O que você precisa escolher? Nós precisamos escolher a vontade de Deus. O que transforma a nossa vida é a vontade de Deus. Às vezes, eu vou fazer situações, eu vou agir de maneira para lá, para cá, mas o que importa nisso tudo? É eu fazer a vontade de Deus. É você fazer a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, isso muda toda a nossa vida. Meu irmão, é óbvio que você tem gosto, que você tem vontade, que você tem ideia, eu tenho ideia. Mas o que vai fazer? O que vai mudar as nossas vidas? É nós fazermos a vontade de Deus. É nós obedecermos a vontade de Deus. Olha só, o que Jesus está falando dele mesmo? Presta atenção aqui comigo. O que Jesus está falando dele mesmo, ó. Ele falando aqui, ó, pois eu desci do céu, ó, da onde que ele veio? Do céu. Tava lá com Deus, filho de Deus, Deus,
no céu com Deus, Filho de Deus, sendo Deus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Meu irmão, Deus coloca projeto na minha mão e coloca projeto na sua mão para que eu e você faça a vontade dele. Eu não vim para fazer a minha vontade. Meu irmão, preste atenção. Deus dá direção para mim e para você, não dá? Mas é para eu fazer a vontade dele. E quando eu faço a vontade dele, eu me alegro, sabe por quê? Porque se cumpre em mim, em você, aquilo que ele tem para nós e completa a nossa vida. Olha só. Aí ele fala assim, ó: "E é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia." Do que ele está falando aqui? Ele está falando de salvação. Salvação da nossa alma. Por que ele está falando que ressuscite no último dia? Porque a nossa vida natural tem um tempo determinado, cada um tem o seu tempo, não é verdade? Por isso que ressuscitar no último dia. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Deus tem a vontade de Deus para minha e para a sua vida é nos salvar. Primeiro de tudo é a nossa alma. E depois as outras coisas que vão acontecer, que podem acontecer ao longo do caminho, durante o caminho. Eu ter a minha vida salva, situações da minha casa, da minha família. E também tem situação que nós vamos viver desafios, sim, mas não quer dizer que Deus não está conosco, sim, está conosco. Por quê? Porque nós viemos cumprir, fazer a vontade de Deus. Opte, coloque por opção em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, fazer a vontade dele. Aí ele fala, qual que e a vontade do Pai é que nenhum Deus que ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Ó, vamos lá? Ó, e é esta a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho do Homem e nele crê, tenha vida eterna. Meu irmão, em nome de Jesus, a gente vai concluir essa mensagem aqui. Calma aí, só um pouquinho. Meu irmão, ele não quer que eu me perca, ele não quer que você se perca, mas o que que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? A vontade do Pai. Vamos concluir aqui, ó. Aí ele fala: ressuscite no último dia. É de que todo aquele que vira o Filho do Homem e nele crê, tenha vida eterna. Deus tem para mim e para você vida eterna. Esta é a vontade de Deus para mim e para você. Então, em tudo eu vou ficar com a vontade de Deus em todas as coisas, no meu casamento, na minha casa, na minha vida profissional, na vida sentimental, no trabalho, com as amizades. O que que eu vou querer? A vontade de Deus. E nem sempre a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, meu irmão. Tenha por opção ficar com a vontade de Deus. Olha só. Se permanecer, presta atenção, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejar e vos será concedido. O que glorifica meu Pai? Presta atenção. Como que eu vou conseguir, como que eu e você vamos conseguir viver a vontade de Deus na nossa vida? Porque tem a nossa vontade, tem a vontade da carne. Na verdade, a nossa vontade quer todo momento sair da vontade de Deus. Porque tem a vontade da carne, tem o diabo que lança vontades que não são de Deus. Você já teve vontade de comer uma coisa que te faz mal?
Não teve? Por exemplo, alguém que tem uma restrição alimentar, né? Por exemplo, tem uma restrição alimentar, vamos supor, é, 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 não pode comer uma coisa, mas aquela coisa é gostosa, não tem? É a vontade, né? A nossa vontade é comer aquilo que é saboroso. Vamos supor uma carne que tenha um excesso de gordura ali. Irmão, é gostoso. Ou alguma coisa que é muito doce, tem açúcar ali, faz mal. É a vontade. A nossa vontade é fazer aquilo. Mas como que eu vou fazer aquilo se aquilo faz mal? Então eu tenho que deixar essa vontade de lado, dispensa essa vontade aí e fica com a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Que eu permaneça nele. Se permanecerdes em mim, e, ó, a minha vontade é que você permaneça em mim. É isso que ele está falando. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejais e vos será concedido. Na hora que eu permaneço em Deus, eu consigo viver a vontade dele. Por quê? Porque automaticamente eu vou colocar a minha vontade de lado. Você consegue colocar a sua vontade de lado. Por quê? Porque eu vou viver a vontade de Deus. Você vai viver a vontade de Deus e aí eu coloco a minha vontade de lado. Por isso que eu preciso permanecer nele, porque na hora que eu pedir alguma coisa, ele vai me conceder. Sabe por quê? Porque eu tô nele e ele está em mim, e a palavra dele está em mim, está em você. O que acontece? Nós estamos conectados. Isso faz com que nós tenhamos a sensibilidade de viver a vontade de Deus. Aí ele continua: o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Meu irmão, o que glorifica meu Pai, o que meu Pai quer, é que você dê fruto, que eu dê fruto. É isso que Jesus está falando, a vontade dele. A vontade, fica com a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em nome de Jesus. Nós lemos isso ontem. Meu irmão, minha irmã, toma posse da vontade de Deus. A vontade dele é o quê? É me salvar, me ressuscitar no último dia. É essa a vontade. Mas o que eu tenho que fazer para viver a vontade? Permanecer. Porque quando eu permaneço, a palavra permanece também em mim. E aí nós vamos conseguir. Aí ele fala assim, ó: o que glorifica meu Pai é que deis fruto. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós podemos glorificar Ele com a nossa vida, com as nossas atitudes. Como é que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Permanecendo. E aí a vontade dele é que eu dê fruto, que você dê fruto em abundância. Meu irmão, escolha a vontade de Deus. Aí você vai falar assim, mas eu quero dar fruto, eu não consegui ainda. Mas, irmão, permanece que ele vai vir e vai nos fazer dar fruto, porque nós estamos conectados nele. Continua a palavra aqui, nós permanecemos no amor dele. Aí ele fala assim, ó: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, pois, porquanto o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Meu irmão, em nome de Jesus, olha só, presta atenção. Nós somos soldados de Cristo. Deixa as coisas civil de lado. Não vai na vontade da carne, da vontade das suas atitudes. E muitas vezes a vontade não é aquilo que é pecado, a vontade da carne. É a vontade de fazer uma coisa que pode nos fazer mal e pode nos prejudicar. Em nome de Jesus, fica com a vontade de Deus. Por quê? Porque qual que é o propósito? Nenhum soldado em serviço se permite se envolver, cumprir a vontade civil.
Porque tem ali uma conduta, né? Uma pessoa que é militar de uma pessoa civil. A conduta é diferente. Aonde pode ir, aonde não pode ir, enfim, né? A pessoa muitas vezes, quando ela tem uma profissão militar, ela não pode nem estar em alguns lugares com a roupa dela, com o fardamento. Existem condições também, sabe o que acontece? Que pessoas que trabalham CLT, que trabalha em empresa, o que acontece? A pessoa tem lá o uniforme da empresa. Ela não pode estar em determinados locais com o uniforme da empresa. Às vezes tem lá uma filmagem lá, enfim, não pode. Não pode, a gente não pode. O uniforme para usar lá. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho uma conduta e eu não vou me envolver com os negócios dessa vida. Por quê? Porque se eu seguir a minha vontade, qual que é a minha vontade? É fazer tudo de qualquer jeito e pronto, e vamos que vamos. Não, eu vou seguir a vontade de Deus porque Ele me chamou e nós vamos agradar o nosso Pai do céu em nome de Jesus. Aí ele fala assim, ó, da mesma forma, não. Vamos no Timóteo aqui, 2,4, 2 Timóteo. Nenhum soldado em serviço se permite, não é ele não vai se permitir. Nenhum soldado em si se permite envolver em negócio da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar, é cumprir a vontade daquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é, é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Meu irmão, nós vamos receber a nossa coroa de bom soldado de Cristo, do atleta de Cristo, mas em nome de Jesus, fique com a vontade dele. Em Coríntios, vai falar que aqueles correm por uma coroa corruptível e nós por uma coroa incorruptível, mas eles se abstêm de tudo para fazer, cumprir aquilo que eles têm que fazer ali. Meu irmão, o que Deus está falando para mim e para você? Deixa a sua vontade, porque a sua e a minha vontade não traz resultado para a nossa vida. Como a gente falou aqui, o exemplo de uma alimentação, a gente tem vontade de comer aquilo, mas a gente não pode, vai fazer mal, vai nos prejudicar. Às vezes, por exemplo, tem gente que não pode comer certas coisas, se comer faz mal, meu irmão. Não siga a vontade da carne, porque muitas vezes a vontade da carne, ela pode gerar uma certa alegria ali, um certo prazer momentâneo, mas depois traz uma consequência complicada. Como que eu vou vencer isso? Como que você, eu, nós vamos conseguir vencer essas coisas, meu irmão? Não existe outro caminho. Como é que eu vou deixar a minha vontade, a minha natureza humana de lado? Não tem como. Tem como? Claro que tem. Claro que tem. Olha só, vamos finalizar aqui olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Meu irmão, quando Jesus está lá no Getsemane, que ele está orando, ele fala assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Qual que era a vontade dele? Que o cálice, que aquele momento passasse. Ele já estava perto de ser crucificado, Judas vinha beijar ele lá e tal, ele estava lá no Getsemane com os discípulos lá, e eles não conseguiram orar por um período de tempo e tal, ele até chorou sangue. Meu irmão, em nome de Jesus, há desafios que nós enfrentamos que vêm do próprio Deus para a nossa vida, para cumprir, para que eu e você faça a vontade dele. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, olha para Jesus. Eu só vou conseguir
Você só vai conseguir olhando para Jesus, que suportou a cruz. Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, toma posse neste momento. Toma posse do que ele tem para a tua vida. Em nome de Jesus, recebe nesta hora o que ele tem de graça e verdade. O que ele tem para a nossa vida? Salvação. Que nós ressuscitemos no último dia. Ele tem salvação. O que ele quer que aconteça na minha vida e na sua vida? Que nós demos fruto. Qual que é a vontade? Que a vontade de Deus é que nós ressuscitemos nos últimos dias, vivemos a salvação de Deus, vivemos a manifestação de Deus em nome de Jesus. Qual que é a vontade dele? Que eu vá e dê fruto e esse fruto seja abençoado. O que eu vou fazer? Eu vou viver a vontade daquele que me agradou. É fácil? É claro que não. Dentro de nós tem uma carne que é corrupta, que quer fazer só as vontades da carne, mas o que eu vou fazer para vencer isso? Andar no Espírito, e aí eu não vou cumprir as concupiscências, as vontades da carne. Andar no Espírito e viver a vontade de Deus, porque lá na frente nós vamos receber aquilo que o nosso Pai do céu preparou para nós. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais um dia nós queremos te louvar e te exaltar pela tua graça e a tua misericórdia. Papai querido, eu peço a ti nesta hora, em nome de Jesus, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo, seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, unge com o teu poder e a tua graça, unge com a tua unção e a tua misericórdia em nome de Jesus. Papai querido, pelo teu poder e a tua misericórdia, pela tua mão e a tua unção, eu clamo a ti nesta hora. Manifesta da tua graça, manifesta, papai querido, do teu poder sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos olhando para ti. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor tem para a nossa vida salvação, uma vida de bênção, uma vida eterna contigo, Pai, na tua glória. Senhor, aviva a nossa mente, nos dá entendimento, Pai, cada vez mais, nos dá sensibilidade para viver e cumprir, Pai, a sua vontade. Oh, meu Deus, nós nos alegramos, Pai, quando estamos na sua vontade, quando fazemos aquilo que lhe agrada, Deus, porque é essa a nossa vontade, agradar o Pai. E nós, muitas vezes, meu Deus, diante das situações da carne, nós entramos em situações que geram consequências que não são boas para nós mesmos, meu Deus. Mas eu peço, Senhor, nos enche da tua presença, da tua capacitação, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.